Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre algo tão simples e ao mesmo tempo tão extraordinário, que é a água. Você já parou para pensar que ela é a única substância capaz de sustentar toda a vida no planeta? E ainda assim, é um dos elementos mais negligenciados quando nós falamos de saúde e qualidade de vida. Você sabia, por exemplo, que cerca de 70% do nosso corpo é composto de água, mas mais de 75% das pessoas que vivem atualmente no planeta têm algum nível de desidratação crônica? E elas nem percebem que tem desidratação. Você sabia também que um em cada três pessoas no mundo não tem acesso à água potável segura? Será que nós estamos realmente dando à água o valor que ela merece no nosso dia a dia? Será que a forma como nós bebemos, armazenamos e escolhemos a nossa água pode impactar diretamente na nossa energia, na nossa saúde e até mesmo no nosso envelhecimento? Prepare-se porque na entrevista de hoje nós vamos explorar os segredos e as descobertas sobre a água que podem transformar a maneira como você enxerga e até mesmo como você consome a água no seu dia a dia. Eu vou conversar com Leito Queiroz. Leito é um coach financeiro e de saúde e bem-estar, com décadas de atuação nesses mercados, reconhecido como um dos grandes estudiosos da água atualmente no Brasil. Leiton, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de participar dessa entrevista. Eu que agradeço. Estou aqui exatamente para a gente poder levar para as pessoas informações sobre longevidade saudável, viver mais e melhor com qualidade de vida. Quem é que não quer isso, não é verdade? Quem não sabe, né, que isso existe. Então vamos fazer com que essas pessoas saibam que isso existe. Me conta uma coisa. Como que a qualidade da água que nós possuímos, que nós consumimos, impacta diretamente na nossa saúde no curto e no longo prazo? Por incrível que pareça, poucas pessoas dão atenção a isso. O nosso corpo, como você antecipou aí, muito bem colocado, aproximadamente 70% do teu corpo é água. Até 92% do teu cérebro é água. Então, a qualidade da água que a pessoa está bebendo está diretamente proporcional e dando à pessoa ou qualidade de vida, ou doença, ou prevenção, ou saúde. Isso aí vai depender muito do conhecimento da pessoa e do acesso que ela tem à água. Você tocou num ponto importante, porque essa questão do acesso à água me faz lembrar de que a água pode ter contaminantes que sejam invisíveis, e inclusive que estejam presentes na suposta água tratada, né? Mas as pessoas desconhecem isso aí, não é verdade? Sim, sim. O tratamento de água, poucas pessoas sabem disso. Ela é proveniente de uma tecnologia de 1950, então está muito ultrapassado. Em 1950, a água era tratada uma água limpa, uma água boa. Ela entrava dentro dessa tecnologia e saía uma água razoável. Agora você imagina que hoje está sendo tratado água de esgoto para chegar até a tua casa, com a mesma tecnologia de 1950. Como é que está a saúde dessas pessoas bebendo essa água contaminada, cheia de quê? Cheia de cloro, cheia de hormônio, cheia de agrotóxico, cheia de, vamos falar assim, a linguagem que o pessoal conhece, cocozinho lá, que todos os animais, isso é uma sujeira muito grande, e ela chega na tua casa desse jeito, nesse formato. É o tal do cloriforme fecal. Exatamente. Que não é visível a olho nu. A pessoa colocando no microscópio uma gotinha dessa água, ele não tem coragem de beber, nem de dar para sua família. Você tocou num aspecto interessante, essa questão de como a água vem, como a água é tratada e como ela chega até a gente. Me conta se existe uma diferença que seja real, que seja verdadeira, entre beber água mineral e água filtrada e água da torneira. Essas três fontes, existe uma diferença? Enorme. Nenhuma água é igual a outra. Se você pegar duas garrafas com água mineral, elas já vão ser diferentes. Se você pegar uma para outra, já é enorme a diferença. A gente fez alguns testes em algumas águas minerais muito conhecidas, que eu não vou citar nomes, mas elas não têm os minerais. São minerais raros que tem que ter dentro dessa água para realmente ela chamar ser dita que é uma água mineral. Isso não acontece. E a água que vem da rua, que chega direto na tua torneira, essa vem realmente sem minerais. Não tem minerais nela. Então, a diferença é muito grande entre elas. A gente já vai voltar a falar sobre isso aí. Eu tenho umas perguntas para te fazer em relação a essa questão dos minerais da composição da água. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, que existe aí não sei se é um mito ou uma verdade, de que as pessoas têm que beber 2 litros de água por dia para se hidratar. O que você pode me falar sobre isso? Não é um mito. É mensurado dentro da estrutura das pessoas, foi feito um cálculo e, em média, você tem que ter, vamos colocar assim, ponto 3. A pessoa que pesa 100 quilos, ela tem que beber aproximadamente 3 litros de água. Agora, é lógico, se ela é uma pessoa que transpira muito, que ela treina,
Então ela vai beber um pouco mais. Ela nunca vai tomar somente aquela quantidade que está estipulada pelo peso dela. Então todos nós temos que ter ideia do que é isso. Uma pessoa de 80 quilos, 3 vezes 8, 24, dá 2 litros e 400, né? 2 litros e meio aproximadamente. Então a pessoa nunca deve tomar somente o mínimo se ela está num ambiente, se ela treina. Então se ela treina, ela já tem que beber um pouquinho mais. Entendi. A sua pergunta, a sua resposta me remete a uma outra pergunta que me fez lembrar de uma coisa aqui que a gente ouve muito falar. Quais são os sinais que o corpo nos dá quando nós não estamos suficientemente hidratados? Como é que eu posso saber que eu não estou suficientemente hidratado? Olha, essa daí é uma pergunta que realmente vale US$ 1 milhão. Alguma vez na vida você sentiu sede? Ah, claro, com certeza. É o primeiro sinal de desidratação. A pessoa não deve sentir sede para beber água. Muito pelo contrário, ela deve tomar água como quem respira. Você respira o tempo todo, você inspira e expira, inspira e expira. Você não fica esperando faltar ar para inspirar. Não, a água é do mesmo jeito. Você tem que beber continuamente. Se você sentiu sede, é o primeiro sinal de desidratação. Aí vem outros, né? Tem um monte Então, de sinais, mas o primeiro que alerta qualquer pessoa é isso, é a sede. A pessoa não pode sentir sede. interessante. E o consumo da água, então, ele pode influenciar diretamente a energia mental e a concentração da pessoa, ou você acha que não tem relação isso aí? Nós somos seres elétricos e nós temos o nosso conteúdo interno praticamente de água. Então, a água tem que ser alta condução elétrica. A água tem que estar mineralizada, por esse motivo, que faz a condução exatamente da eletricidade, para poder dar para a gente o quê? Dá para a gente uma agilidade maior, a gente ter reflexo, a gente ter conexões cerebrais, poder pensar, agir e responder rapidamente. É um trabalho muito, mas muito grande que a água tem dentro do nosso organismo. Se a gente não estiver bebendo água adequada, a pessoa tem uma recuperação lenta, ela tem um pensamento bem lento, bem retardado e várias coisas você vai perceber na pessoa que não se hidrata corretamente. E se hidratar, tem um detalhe, que é aquela parte que tem que ser uma água ionizada, que a gente fala isso aí mais tarde. Pois é, você tocou em dois pontos interessantes, que é essa questão dessa água ionizada, mas a questão da água tratada. Quais são as tecnologias de filtragem que realmente entregam uma água de melhor qualidade para o consumo humano, para o consumo doméstico? Para a gente ter em É, casa, por hoje, exemplo. Hoje, muitas pessoas pensam que estão se hidratando, pensam que tem uma tecnologia de ponta dentro da sua casa, que você é responsável pela água quando ela entra na tua casa. É responsabilidade tua, não é de ninguém. A água, quando chega na tua casa, tem que passar dentro de uma tecnologia e ela vir própria para o teu consumo, para a tua saúde. É sua responsabilidade. E a grande maioria das pessoas não tem acesso a isso, a esse conteúdo, a essa informação. Ela tem que procurar uma vela, que essa vela tenha várias coisas. Principalmente, essa vela tem que filtrar, tem que purificar, tem que limpar a água, que a água vem muito suja. Então, essa tecnologia poucas pessoas têm. Eu digo para você o seguinte: mais de 90% dos filtros não filtram. Mas o filtro, né, aquela vela que tem nos filtros que a gente conhece, seja o filtro de barro, um filtro de acrílico, enfim, do material que for. As velas não são todas iguais? Tem diferença entre elas? Enormes. Existe o Inmetro, né? O Inmetro, ele é responsável por informar a você se aquela vela é boa ou ruim. E poucas pessoas olham. Tem um certificado do Inmetro que diz se a vela é classe A, B, C, D e por aí vai. Então, a vela classe A, ele está dizendo essa é boa, essa é perfeita, é ótima para o consumo humano. A classe B é ruim. A classe C nem se fala. A classe D esquece. Então, a classificação é exatamente dizendo: olha, essa vela é boa, essa vela é ruim e é péssimo. Então, as Então, isso pessoas não têm essa informação. interessante o que você está falando. Então, isso aí que você está me dizendo tem a ver com aquele assunto que você falou agora há pouco, que diz respeito ao pH da água, se ela é alcalina ou não. Me fala um pouco mais sobre essas questões mais técnicas do que uma vela faz, ou seja, de como a vela transforma a água do jeito que você está falando. Vamos lá. Como eu digo, todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de informação. Que é melhor você beber uma água limpa do que uma água suja. Concorda comigo? Sim, Esse é o claro. primeiro ponto. Mas, depois daí, existem outros itens. A água, ela vem cheia de cloro do meio da rua. Se você não tiver uma vela, que ela tire o cloro, você vai ver que é complicado. E nesse selo do Inmetro tem dizendo se reduz o cloro ou não. E as pessoas não sabem. Lá tem dizendo o quanto vai eliminar as bactérias. Lá vem dizendo tudo que você precisa para pelo menos beber uma água limpa. Porque depois daí a gente tem que beneficiar a água. Como é que se beneficia a água? Aí você coloca minerais raros, como o magnésio. O magnésio faz com que aumente o pH da água. Aí você tem que ter o prão negativo, que é a resistência dessa vela que vai ter em entregar uma água que ela não tenha facilidade em ficar ácida. Mas espera Qualquer aí. água que você pegar, ela já é ácida.
Vamos com calma aqui, senão as pessoas que estão assistindo a gente não vão entender. Vamos começar pelo pH. O que Pronto, você falou sobre o pH agora. Qual é o pH ideal para a gente tomar uma água? pronto, vamos lá. O pH da água que a gente recebe da rua, ela fica entre 3, 4 e 5. Se ela Isso é, bater 6, isso é bom é ou uma, ruim? é uma tabela logarítmica. É isso que eu estou dizendo. O teu Tá. sangue, ele é levemente alcalino, 7,34 a 7,44. Então, se uma água tem pH 3, 4 ou 5, é muito ruim, Ela é muito ácida. muito ácida, porque é logaritmo. Digamos, uma água de 4, ela é 10 vezes pior que a de 5, 100 vezes pior que uma de 6, 1000 vezes pior que uma de 7, 10 mil vezes pior que uma de 8, 100 mil vezes pior que uma de 9 e 1 milhão de vezes pior que uma de pH 10. E esse Por, pH, por curiosidade, Laírton, um refrigerante tem pH de quanto? 2, Nossa senhora. Então quer dizer que a pessoa 2. que está tomando refrigerante, ela está se envenenando e nem sabe disso, sem nem falar do açúcar, né? A lógica da coisa qual é? Se o teu corpo é ácido, ele está propenso a câncer. Tá. Parkinson, demência, Alzheimer, fibromialgia, todas as doenças, elas são inflamatórias por causa do ambiente ácido. Se você pegar uma célula cancerígena e colocar em contato com o ambiente alcalino, ela morre. Ou seja, então quanto mais alcalino você deixar o teu organismo, mais saúde você tem. Exatamente. Então você está me Diretamente dizendo que proporcional. se a gente, você está me dizendo que se a gente conseguir uma água que tenha um pH acima de quanto? De 7, de 8 ou 9, é uma água boa. Eu digo que acima de 8,5 já é uma água boa. Excelente, excelente. E E a não, gente tem uma tabela, a gente tem uma tabela que mostra a quantidade de acidez que em cada doença adora. Então tem lá, pH 3, câncer ama. Até o pH 7 ele ainda adora o câncer. Então a gente tem que evitar com que a gente tome e coma esses produtos que são ácidos. Ó, você se alimenta, arroz, feijão, macarrão, carne. Isso é ácido. Aí tu toma água, é ácido. então Então, como é é a que água tu. errada, né? A água errada, né? Que é 99,9% da população toma água errada. Entendi. E o que faz a vela, então, transformar o pH da água? Qual é a característica que tem na vela? É o magnésio. Tá. A ingesta de esferas de magnésio, a quantidade de magnésio lá dentro, ele vai fazer com que a água se torne cada vez mais alcalina. Então é um cuidado que tem que ter muito grande, porque tem gente que consegue maquiar utilizando cloro e outras coisas que não são muito indicadas, mas coloca na água para fingir que ela é alcalina. Por isso que a gente faz o teste para saber se ela tem o PRAL negativo. Agora, então, me explica o que é o prau negativo. É um nome estranho, eu nunca ouvi falar. A gente encontra nos supermercados essas garrafas com água alcalina, são carérrimas, muito caras. E se você pegar essa água de repente e colocar dentro de um copo, pegar um canudo e soprar, ela vai ficar amarelada, que é a acidez. Você está jogando acidez, é o tempo que ela tem de resistência para ficar ácida. Digamos que ela demore 2 segundos, 3 segundos. Uma água que passa por uma tecnologia top de linha, que a gente vai informar no final, essa vela, ela entrega uma água alcalina com prão negativo. Você vai soprar lá durante 10 segundos, 15 segundos, e ela ainda não vai ficar amarelada, ou seja, ácida. Ela vai diminuir a alcalinidade. Até ela ficar ácida vai demorar muito. Então, a resistência dessa água ficar ácida se chama prão negativo. Ah, eu entendi. Então, quer dizer que, eu imagino que o nosso estômago, por exemplo, ele deve ser ligeiramente ácido, ou ácido. Muito ácido. Muito ácido. E aí, quando a gente toma essa água que tem esse prau negativo, então há um equilíbrio ali dentro. Deve ser isso, né? Vamos lá. Quando você bebe uma água que é com prão positivo, ela entra, quando ela chega bem aqui na tua garganta, ela já está ácida. Tá. Qual é o teu objetivo? É que ela entre alcalina. Então, uma água que tem um prão negativo, ela entra. Quando chega no estômago, ela demora um pouco e ela fica ácida. Ela tem que ficar ácida. Mas ela gerou o que é chamado maré alcalina. O que é a maré alcalina? É uma forma de trabalhar para evitar com que os teus ossos precisem liberar minerais para alcalinizar o teu sangue. Quando essa maré alcalina é feita, evita isso. Então, os teus ossos vão agradecer. Não vão precisar liberar minerais. Não vai ficar poroso. Isso faz uma diferença muito grande. Ou seja, você até evita a osteoporose se você toma uma água de qualidade. Porque tem muita gente que diz assim: meu avô tá tão idoso, ele pegou, estava andando, aí tropeçou e quebrou a perna. Não, ele passou a vida toda tomando água ácida, comendo produtos ácidos e os ossos cedendo minerais. Ele está com o osso tão frágil que chegou o momento que quebrou e ele caiu. Simplesmente ele caiu. Mas ele quebrou o osso. Não foi porque ele caiu que quebrou, não. Ele quebrou o osso e caiu. Não deu sustentabilidade. Entendi. Bom, para a gente caminhar para uma conclusão, quero te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte:
A água desses garrafões de 20 litros que entregam, geralmente essas distribuidoras de água entregam, que vem de uma fonte mineral, né? É uma água boa? Não, já testei várias e não encontrei uma que prestasse. O ORP delas todo é positivo. Todas essas águas, elas são oxidante. O que é oxidar? Oxidar é enferrujar. Toda vida que você inspira, o oxigênio entra e 2% desse oxigênio, ele oxida. Então, o teu corpo envelhece, adoece por causa da oxidação, porque você respira. Como você não pode deixar de respirar, você tem que tomar antioxidantes. Qual é o antioxidante que você toma? Tem gente que toma um copo de água com limão pela manhã, mas tu passa o dia todo respirando. Então tu Sim. devia passar o dia todo tomando alguma coisa que é antioxidante. E a água que tem o ORP negativo, ela é antioxidante. Nessa tecnologia que a gente vai apresentar aqui para o pessoal, você vai ter acesso à água que ela é antioxidante. Você vai passar o dia todo bebendo água e vai antioxidar. Ou seja, o envelhecimento precoce, ele vai ser muito retardado. E a gente não encontra essa água, então, nesses garrafões. Não, essa água você só encontra. Você pode pegar uma água de garrafão, jogar dentro do filtro com a nossa tecnologia, que você vai ter a água perfeita. Mas essas águas, inclusive a água de garrafão, foi feito o teste, foi encontrada até perna de barata dentro. Você não tem a certeza de onde aquele garrafão encheram, qual é a fonte, de onde é que ele vem. Ninguém tem acesso a isso. E você sabe que esses garrafões, eles passam por tudo que você pode imaginar. E um garrafão desse, ele tem uma boca dele, ali onde é o encaixe, está infestado. E ali é impossível você tirar e verificar se aquilo ali não entrou no teu organismo. Perfeito, eu entendi bem. Agora, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte: existem centenas de purificadores na internet. É só você entrar em sites de plataformas de vendas que você vê ali inúmeros purificadores, desde muito baratos, que custam ali R$ 100, até alguns que chegam ao absurdo de custar R$ 20.000. Me fala quais são as características de um bom purificador, ou seja, de uma boa vela, para a gente ter água de qualidade. Vamos lá. Eu também conheço. Eu conheço um de 25 mil, quase que eu comprei. E esse de 25 mil, só para você ter uma ideia, quando eu entendi que eu peguei o selo do Inmetro, ele tem a classificação da vela classe C de casa. Ou seja, adianta eu pegar e alcalinizar, ionizar, botar um RP negativo, um PRAL negativo numa água suja, cheia de bactérias, cheia de hormônios, cheia de cloro. Não, não adianta. Então, hoje, qualquer pessoa, quando for adquirir um produto, a primeira coisa que ela tem que olhar é o selo do Inmetro. E no selo do Inmetro diz: a vela é classe A, B, C, D. Se não for A, esqueça. Nem olhe para ela. E você vai ver que muitos têm escrito lá que não tem eficiência bacteriológica. Como é que você compra um filtro que não tem eficiência bacteriológica se a água que chega na tua casa, a tubulação nunca foi trocada na vida? A água que chega, chega infestada. Então, se o filtro não tem eficiência bacteriológica, não tira, não elimina o cloro e é classe abaixo de A, não presta. Entendi. Perfeito. Excelente. Muito bem. Essa foi a nossa entrevista com o especialista Laírton Queiroz.